Então eu vou abrir aqui uma nova tendência, é a tendência 2025, 2026. Que sempre que vocês virem isto, vocês sabem que vai haver uma pregação diferente. Se o meu computador cooperar. Então, dar-vos um pouco um feedback de algumas coisas que estão a acontecer. Então, hoje há um silêncio meio estranho entre nós. A escola dominical não está cá. Então, eles estão em retiro desde sexta-feira. São os pais e as mães que dormiram bem esta noite. Estão a celebrar. Não. Então, as crianças estão em retiro da escola dominical desde sexta-feira. E a Maria João, que é a líder da escola dominical a nível geral, ela andou-me a massacrar quase um ano inteiro para dizer assim: não, Ricardo, nós temos que fazer um retiro este ano com 2 noites. Não uma noite, mas com 2 noites. E eu disse: não, 2 noites é complicado, porque depois deixamos de ter escola dominical ao domingo de manhã, e depois nós temos visitas e temos... Só para avisar que temos escola dominical a decorrer. Temos uma equipa fantástica que temos escola dominical ainda aqui a decorrer para aqueles que não puderam ir, para aqueles que nos visitam. Mas dizer que se nós queremos ver frutos na nossa vida, nós precisamos de investir. As coisas não vão acontecer do nada. E a Maria João, a minha querida esposa, ela foi sempre sussurrando isso ao meu ouvido, que é: nós precisamos de plantar momentos na vida destas crianças. Nós precisamos plantar experiências com Deus na vida destas crianças. São crianças desde os 3, não é? Dos 4 aos 3 aos 11. 3 aos 11, imaginem. Então, o que está a acontecer não é só um fecho de um ano letivo, é um marco para a vida daquelas crianças, que é poderem viver 2 dias com as suas professoras de escola dominical e não fazerem aquilo a correr, ser só um dia, não. Elas pediram para passar tempo com os nossos filhos, a falar acerca de Jesus, a terem um encontro pessoal com Deus, e é isso que está a acontecer. Então lembrem-se nas vossas casas desse tempo que está a acontecer e que termina hoje pela hora do almoço, sensivelmente quando nós terminamos o culto, eles também vão terminar lá. Então a escola dominical geral está a ter o seu culto de louvor ao Senhor hoje, a esta hora, como igreja. Que bênção é esta, não é? Amém. E são quase 90 crianças que estão lá, naquele lugar. Que o Senhor proteja aquelas professoras, fortaleça, que os seus braços sejam levantados e pronto. E que elas nos tragam as nossas esposas para casa vivas. E nós estamos cá para cuidar. Mas são crianças do norte a sul do país. E então a mim dá-me uma visão muito profética daquilo que pode acontecer com a nossa nação. Que é: nós estamos a plantar, estamos a cuidar de crianças que são o futuro da nossa igreja. E isso a gente não pode levar isto de ânimo leve. Não é só um retiro, não é só um tempo para as crianças se divertirem. Não, é um tempo para nós ajudarmos na construção de quem elas são, a dimensão delas, da estatura delas, a elas conhecerem quem é Deus. Claro que não conhecem como nós conhecemos aqui, não têm a profundidade como nós vamos falar, mas à sua estatura elas vão sendo apresentadas a Deus e ao Senhor Jesus, ao seu Salvador, na esperança de um dia elas terem um encontro pessoal com Deus e dizerem assim: não, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Amém? E é essa a nossa esperança e todo o nosso cuidado. Eu não fiz nenhum cartaz para isto, mas nós vamos ter algumas pregações que vão ser chamadas Caixa de Ferramentas. Eu vou pedir a minha caixa de ferramentas, o meu assessor. É sempre fino quando a gente tem um assessor. Aí, uma caixa de ferramentas toda jeitosa. Vamos abrir. Está cheio de material importante aqui, relevante, ok? Então, nós às vezes olhamos para a Bíblia, às vezes com olhos, às vezes com muito medo, não é? A Bíblia é complexa aos nossos olhos, tem muita coisa que nós não entendemos à primeira vista, ou muita coisa que foi escrita para outro tipo de pessoas, noutra época. Então nós temos tendência muitas das vezes a nos assustar com as Escrituras. E às vezes temos tendência de simplificar demasiado as Escrituras. Então eu gostava que nós tivéssemos uma consciência, pelo menos neste lugar e nesta casa, de que a palavra é a revelação de Deus. A palavra é o único livro onde o autor está na própria palavra. É a vida do autor. É a vida do Consolador. É a vida do Deus vivo que está lá. É o único livro que eu conheço
que o autor não vai morrer, não vai desaparecer, não vai ficar póstumo, não é um livro que nós vamos nos lembrar de alguém que escreveu e que não, é o livro do Deus vivo, é a palavra viva para as nossas vidas. E eu sempre olhei, e quando eu percebi isto, eu estava a dizer esta manhã, que nós precisamos encontrar alguns gatilhos na nossa vida. Que quando nós estamos a ficar muito cansados, muito desgastados, nós precisamos encontrar aquele gatilho que nos faz quase ter aquele momento de selar, não é? Aquele momento de descanso, de abstração, que é difícil nós nos abstrairmos da vida, daquilo que está a acontecer à nossa volta. Mas para a nossa sanidade mental e para o nosso corpo, nós precisamos encontrar estes gatilhos. Alguns de nós encontram a comer, o que é uma desgraça, porque... Pronto, sabe bem, a gente desliga-se e come e aquilo. E depois os problemas estão lá na mesma, mas nós encontramos. Alguns de nós encontramos na própria palavra. Há pessoas que... E a palavra é um ótimo abrigo para isso, para nós descansarmos no Senhor. Porque a palavra vai-nos sempre lembrar quem Deus é. E a palavra aponta-nos para isso. Então a palavra também, obviamente, é um dos pratos principais para nós descansarmos a nossa alma. Eu gosto de fazer... Eu quando estou zangado ou quando eu... fico zangado em casa, eu começo a arrumar coisas, o que é ótimo. Eu acho que a Maria João às vezes zanga-se comigo de propósito, que é para as coisas serem arrumadas, não é? Mas eu gosto logo, e lavar louça, eu gosto de lavar louça, então eu vou logo para a cozinha lavar louça, então estou ali com uma cara, tipo, com toda a força a esfregar coisas, enfim. Mas existem alguns gatilhos que nós precisamos ter, e se nós pensarmos na Bíblia, não só como um livro teológico, não só como a explicação de quem Deus é, a revelação de Deus, mas se nós pensarmos na Bíblia como uma caixa de ferramentas, nós vamos perceber que nós podemos facilitar muita coisa na nossa vida, no nosso crescimento. Porquê? Porque ela tem isso. A Bíblia, a palavra do Senhor, tem ferramentas para a nossa vida. É incrível que é, se nós fizermos o que está lá escrito, a ferramenta vai resolver, ou pelo menos dar-nos dicas para nós como é que nós devemos de resolver. Vai-nos dar um caminho. Às vezes resolve mesmo, porque às vezes é mesmo só parvoíce nossa. E nós vemos assim, não faças isso. E a gente não faz, e está tudo bem. Então aquilo que nós vamos fazer hoje é falar de algum tema, mas com esta perspectiva de caixa de ferramentas, que é, nós vamos à Bíblia, vamos tirar alguma coisa da nossa caixa de ferramentas e vamos tentar usar essa ferramenta na nossa vida. Ok? Podemos fazer isso com este exercício hoje, muito pragmático, de que hoje o pastor trouxe uma palavra pastoral, que é uma ferramenta para a minha vida. E eu vou tentar pegar em alguma coisa desta caixa de ferramentas e usar na minha vida. Olha, se não precisares, está tudo bem. Mas lembra-te que está lá essa ferramenta. Lembra-te que um dia podes precisar dela. Amém? Estão comigo? Vou começar por um martelo. Não, estou a brincar, não vamos... Então vamos ler, abrir as Escrituras. E nós vamos ler um texto em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então aquele que se julga que não está em perigo de cair, de pecar, de se afastar de Deus, cuide-se para que não caia. Então, a primeira exclamação, a primeira coisa que eu gostava que nós pudéssemos pensar é que todos nós estamos nesse patamar, que é todos nós temos que nos cuidar para a gente não cair. Todos nós. Não há ninguém aqui nesta sala que possa dizer assim, não, eu tenho todas as ferramentas, eu estou equipado de tal maneira que eu não vou cair. As próprias Escrituras dizem assim, aquele que se julga, aquele que já se convenceu, aquele que olha para si mesmo e diz assim, isto não me vai afetar. Eu estou nestes lugares, isto não vai entrar em mim. Eu não vou me comprometer, eu não vou fazer. A primeira ferramenta que a gente tem que tirar da caixa é esta, não te julgues assim tanto. Não te tenhas em tanta consideração. Porque nós precisamos nos cuidar para que nós não possamos cair. Então, a nossa perspectiva tem que ser, eu sei que até estou em boa condição, mas eu tenho que me cuidar. Eu não posso abrir brechas. Vocês sabem daquela expressão que nós usamos no evangeliquez, que é nós abrimos uma brecha? Ou estar na brecha? Vocês lembram-se disso? Nos morados antigos dos castelos, vocês vão ver isso em algumas séries, em alguns filmes. O castelo tem o quê? É uma coisa compacta, para não entrar lá ninguém. Só que o que é que existe na muralha? Alguém me diz? Brechas. Temos brechas na muralha? Sim. Para quê? Para nós só termos só para passar uma lança, só para passar uma flecha, só para passar alguma coisa.
E alguns de nós, e isto era no intuito de atacar o inimigo, nós abrimos uma brecha. O que a palavra está a dizer assim, não abras brecha. Não abras brecha, não deixes aí uma janela aberta e julgas que ninguém vai te atingir por essa brecha. Então haviam soldados que morriam do lado de dentro do castelo e flechas passavam de fora para dentro. Porque a pessoa estava convencida que aquilo era tão estreito que não ia passar lá nada, mas passava. Eles morriam na mesma. Então às vezes nós temos esta perspectiva de que temos uma espiritualidade tão segura, temos algumas brechas. Às vezes estamos em sítios que nós até usamos. Eu estou aqui é para evangelizar as pessoas. Estou aqui para dizer o que é certo. Eu estou aqui para atingir os outros. Não é para ser atingido. O que a palavra te diz hoje é não te julgues assim tanto. Que estás preparado para isso. Assim, aquele que se julga estar firme, cuide-se para que não caia. 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seus irmãos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além daquilo que possas resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vai prover um livramento para que o possas suportar, para que possas passar por essa provação, por essa tentação. Então, o primeiro ponto que eu quero lançar para vocês, como ferramenta, é que a Bíblia nos diz que nós somos vulneráveis. A Bíblia diz que nós somos vulneráveis. A Bíblia diz que nós podemos ser atingidos. A Bíblia diz que, independentemente de nós acharmos que sabemos muita coisa, ela dá-nos uma ferramenta que diz, olha, tu tens que ter cuidado. Porque a qualquer momento, se tu não cuidares da tua vida, a tentação pode chegar. Tu vais ser tentado, tu vais ser posto à prova. E se tu não tiveres as ferramentas certas, tu, se andares de ânimo leve, se tu tratares o pecado por tu podes cair. E tu achavas que não ias cair. Achavas que estavas preparado. Então o primeiro passo para vencer a tentação, para passar por esse processo, não é força, é humildade. É pensar, é não pensar, isto nunca me vai acontecer. Comigo isto nunca vai acontecer. No meu casamento isto nunca vai acontecer. Na minha casa isto não vai acontecer. Não vai acontecer com os meus filhos. Não vai acontecer com a minha igreja. Na minha igreja isto não vai acontecer. Porque eu sou um pastor tão bom, que eu ensino tão bem, que as pessoas vão fazer exatamente tudo aquilo que eu prego. E o que o Senhor está a dizer a Ricardo, não te julgues assim tão firme. Cuida-te, para que não caias. Então não, a gente temos que ser humildes e nós precisamos entender que nós somos vulneráveis à tentação e ao pecado. Nós somos vulneráveis. O que a palavra está-nos a dizer é que Deus vai nos dar ferramentas, Ele vai nos dar escapes, nós já vamos lá, mas o que Ele está a dizer é assim, não, vocês não têm uma pele assim tão grossa. Vocês não vão sobreviver se vocês não forem humildes, se vocês não vigiarem. A palavra adverte que quem se julga firme tem que vigiar. Ninguém está imune. Ouçam, eu quero fazer dieta. Eu quero fazer dieta mesmo, é mesmo verdade. Eu quero mesmo perder uns quilos. Pela minha saúde, não é por estética, porque, Rui, eu mesmo que perco quilos, a estética não vai funcionar. O menos peso não vai funcionar. Mas eu quero. Mas como é que é possível nós queremos fazer dieta e chegarmos e termos um bar destes de manhã? Como é que é possível? Então, as tentações vão andar à nossa volta. E às vezes nós estamos ali, não cuidamos e vamos pegar naquele bolo de chocolate. E é verdade, não é? E depois, não é? É verdade. E depois, isso é a tentação. Há um vídeo, eu tentei trazer, mas já não encontrei, onde a dona faz um teste e tem assim um bocado de pão num garfo, assim de lado, e ela tem um cachorro lá do lado dela. E o cachorro começa a olhar assim para o pão, e depois os animais são engraçados, não é? Porque são animais, não é? Então o cão começa assim a olhar para aquele bocado de carne ou bocado de pão e começa tipo assim a olhar e tal, e a pessoa estava a relatar como se fosse o cão a pensar, não, olha o que é que está ali e tal. Então é muito esta coisa, o cão não resistiu. O cão não resistiu à tentação, aquilo estava ali mesmo à mão de semear. Há uma história que eu ouvi um pai contar, que chegou à escola e a professora tinha uma tesoura em cima da mesa e disse, olha, eu estou aqui para falar acerca do vosso filho. O vosso filho? Ficaram logo assustados, uma tesoura. Se o vosso filho estava na aula de trabalhos manuais, estava a cortar uma cartolina e à frente do vosso filho, a secretária da frente, estava a Melania, ou seja, a Maria. E a Maria tem um cabelo comprido e tinha um rabo de cavalo. E ela tirou o rabo de cavalo. E aqui está o rabo de cavalo.
E eles perguntaram, pronto, e o filho, o que é que acontece? A criança cortou o cabelo da miúda, chegou ali e cortou. E a criança disse ao pai, estava mesmo ali. Eu tinha a tesoura na mão e o rabo de cavalo estava mesmo ali à minha frente, ali apanhado. Foi só cortar. E nós às vezes temos a tesoura na mão e está mesmo ali. E nós vamos e cortamos o cabelo. Então não se deixem cair nesta ilusão de que nós conseguimos aguentar tudo, resistir a tudo. Deus, já vamos entrar um bocadinho, Deus dá-nos alternativas, mas nós precisamos vigiar. Às vezes o pecado não vem com uma aparência assustadora. O pecado não vem com uma coisa muito negra. Vem com alguma coisa aparentemente inofensível e até apetecível. E se nós baixarmos a guarda, nós vamos lá já com a tesoura que temos na nossa mão e cortamos. Não se deixem cair em tentação, diz Mateus 6,13. Um pensador diz: consigo resistir a tudo, menos à tentação. Eu não consigo resistir à tentação. Tenho que fugir da tentação. Somos fracos por natureza. O apóstolo Paulo, sim, vou levar a fasquia lá para cima. Porque nós podemos pensar assim, mas eu sou fraco, mas eu ainda tenho tanto que aprender. Eu estou ainda num processo. Então, olha, vamos ver um homem de Deus. Podes não te considerar que estás lá, ainda estás lá, ainda não estás lá. Ele disse assim, porque o que eu pratico não é o bem que eu quero. Aquilo que eu faço não é o bem que eu quero. Eu sei o que é que eu devia de fazer, mas não é isso que eu faço. Mas o mal que não quero realizar, é isso que eu continuo a fazer. O que Paulo está a dizer é assim, eu ainda tenho problemas em resistir à tentação de fazer o que é o mal. Eu ainda não consigo. Eu tenho esta luta. Então, nós precisamos ter essa consciência, precisamos de perceber que nós somos vulneráveis, precisamos ter cuidado quando nós olhamos para os outros quando caem, precisamos evitar julgar os outros, porque nós estamos na mesma condição. E quando alguém cai, é fácil apontar o dedo, mas a palavra diz, tu que estás de pé, cuidem-se para que não caiam. Então não se deixem cair em tentação. Lutem como Paulo lutava para continuar a fazer cada vez melhor. E quando nós somos arrogantes, quando nós somos arrogantes, e eu tentar usar isto de outra maneira, mas não vou usar. Quando nós somos arrogantes, nós ficamos soberbos, nós ficamos de bicos de pés em cima dos erros dos outros. A Bíblia diz-nos que pode acontecer a qualquer um de nós. Mas como é o meu irmão que está a passar e eu ainda não estou nessa situação, nós crescemos. Ficamos a olhar o irmão de cima. E o que a palavra está a dizer é cuida-te, porque isso pode vir à tua vida. Vejam o que é que diz em Provérbios 16:18. A soberba precede o quê? A ruína. Tu, quando te colocas de bicos de pés, isso precede alguma coisa má. Alguma coisa vai acontecer de errado quando tu não tens o coração no sítio certo. O espírito arrogante vem antes da queda. Então, quando nós olhamos para alguém que caiu, que sucumbiu à tentação, nós temos que guardar o nosso coração. Nós podemos julgar, porque nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Mas nós temos que proteger o nosso coração. Gálatas 6:1, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, isso é forte, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com um espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Então o ladrão, Deus diz, a palavra diz, o Espírito da palavra diz, em João 10:10, que os ladrões vêm para roubar aquilo que nós temos. E às vezes criamos em nós esta sensação de que nós estamos blindados a qualquer pecado, a qualquer tentação. E se o nosso coração se tornar um coração arrogante perante o nosso irmão que está ao nosso lado, ou alguém que está ao nosso lado, o ladrão está provavelmente a querer te matar e te querer destruir também, porque tu não cuidaste do teu coração. O pecado começa, e este pecado da soberba começa também com coisas pequenas.
Começa por admitir, começa por fazer comparações. Eu nunca faria aquilo nunca me acontecia. Então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de postura. Amém? Estão comigo? Então, lembrem-se de uma ferramenta que é: nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar conscientes. Então, o outro ponto é que 1 Coríntios 10, versículo 13, a primeira parte diz assim: não vos veio nenhuma tentação, não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse comum aos seres humanos. Isto é uma coisa que nós não gostamos de ouvir, que é: aquilo que se passa contigo, querido irmão, não é só contigo. O que está escrito é que aquilo que vem a nós não é uma tentação personalizada. Não é. E nós gostamos de ser especiais. Até nas tentações. Só acontece comigo. Ninguém sabe a dor que eu tenho. Ninguém sabe o peso que é. Ninguém sabe. Se essas pessoas soubessem. Amigos, há livros escritos sobre isso. Há filmes. Há milhões de pessoas que passam exatamente pelas mesmas coisas. Nós às vezes achamos que somos inventores de alguma tentação. Achamos que isto é uma coisa nova. É a última bolacha do pacote da tentação é minha. Mas ninguém pode ajudar. Não há nenhum livro escrito, não há nenhum livro, não há nenhum filme editado, não há nenhum pastor, nenhum irmão, nenhum conselheiro que nunca tratou deste assunto. Não. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: olha, nenhuma tentação que venha à tua vida é que não fosse comum a toda a gente. Toda a gente já passou por isso. Toda a gente já passou por isso. E essa é uma mentira do inimigo. Satanás quer que nós entendamos estas mentiras dele. Então nós vamos começar a plantar isso na nossa cabeça, que é: não, isto é só contigo, as pessoas não te sabem ajudar, a tua situação é muito específica. Então Satanás começa a plantar isto na nossa mente. Não plantar, que ele não tem esse poder de semear na nossa mente. Mas é o que este mundo caído planta à nossa volta. Satanás planta coisas na nossa vida com pessoas à nossa volta. Quantos de vocês é que não ouviram: isso não é assim tão mau? Nunca ouviram dizer isso? Se calhar isso não é assim tão grave. Ouçam, essa pessoa provavelmente ou não se converteu e está a plantar uma semente que é uma mentira de Satanás na tua vida. E nós ouvimos isso. E isso entra cá para dentro, engolimos essa semente e começa a crescer uma coisa. Os irmãos sabem lá o que é que eu estou a passar. Se eles soubessem, não falava como estão a falar. A oração vai resolver isto. Uma vez a ler a Bíblia vai resolver isto. Se eles soubessem. Na verdade, este versículo diz o contrário, que as tuas lutas humanas são iguais a toda a gente. E a palavra tem ferramentas para combater o quê? As dores humanas. A palavra tem a ferramenta para combater as dores humanas. As dores que nós vivemos na terra, especialmente na área do pecado, têm resposta na palavra, com ferramentas específicas. Se nós interpretarmos que o diabo é o pai da mentira, é ele que planta essas coisas, nós temos que ter cuidado com as mentiras que andamos a ouvir. A Bíblia diz-nos isso. Então, se o pai é o pai da mentira, nós precisamos cortar essas palavras. Nós gostamos de dizer assim muitas vezes, gostamos de espiritualizar muita coisa, e às vezes, como queremos dar aquele boost extra, sabem, tomar um Red Bull espiritual nas nossas orações. Nós oramos ou estamos a falar uma coisa com o irmão e dizemos: no nome de Jesus. E nós acabamos de cantar: o nome de Jesus tem poder. Mas não tem poder e que basta só tu dizeres assim: no nome de Jesus. E que de repente a coisa acontece. Não, tu tens que acreditar, tens que viver, tens que compreender, tens que beber da palavra. Não te basta usar palavras mágicas. E isso também é uma mentira. Nós precisamos acreditar, ter fé. Porque uma coisa é eu dizer que no nome de Jesus eu acredito que esta água se vai transformar, ou que este vinho se vai transformar. Eu acredito mesmo, e o Senhor sabe que eu acredito dentro do meu coração. Outra coisa é eu dizer porque acho que apenas digo. E às vezes nós dizemos as coisas porque queremos ter algum boost espiritual. Acreditamos que basta, lançamos uns pozinhos mágicos e a coisa acontece. E Deus sabe que tu não acreditas. E Deus sabe que tu não tens parte com Ele. E Deus sabe que tu não tens vida espiritual com Ele. E Deus sabe que tu não tens confissão com Ele. Então de que vale é que estás a usar o nome de uma pessoa que tu não conheces? Não. E o Satanás faz criar estas mentiras à nossa volta, que basta nós fazermos uma série de coisas, que as coisas de repente ficam mais fáceis espiritualmente para nós. Quando não. Quando a verdade e a resposta está na palavra. Reconhece as fraquezas, elas são comuns. Reconhece que aquilo que tu passas, toda a gente passa. Ou toda a gente pode passar.
Vocês sabem quem é que passou por tentação? Jesus. Jesus foi tentado. Jesus foi colocado um prato, não vamos investir muito no texto, mas vocês podem ler lá em Mateus 4, quando Jesus tem um momento onde ele fica à mercê de Satanás. Claro que ele nunca ficou à mercê, mas foi dado uma oportunidade a Satanás para tentar Jesus. E é interessante, muito interessante. Mateus 4:4, nós não vamos entrar nas tentações que aconteceram com Jesus, mas por 3 vezes, quando Jesus responde assim: está escrito. Ele está a ser tentado. Jesus disse: olha, isso já está escrito. Tipo, não está, Satanás, isso já está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Nós, para combatermos as nossas tentações, está escrito. Basta nós dizermos ao nosso tentador: está escrito. Está escrito, está na palavra. E ainda que a gente não tenha muita genica, muita habilidade, sai com esta ferramenta. Está escrito. Vai à procura. Jesus disse: não há nada que nos possa vir tentar que Ele não dê um escape. O primeiro escape que Ele dá é diz: está escrito. Queres sair disso? Está escrito. Procura na palavra porque está escrito. Ele vai te dizer a saída, vai te dizer onde é que está a porta. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ordenou-lhe Jesus: vai-te Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus venceu a tentação de lhe ser apresentado uma coisa, uma mentira à vida de Jesus. Venceu com alguma coisa que está escrita. Então, se Deus já preparou para nós uma mala de ferramentas com coisas escritas que dão resposta às nossas tentações, nós temos que nos lembrar desta resposta ou desta exclamação sempre que nós sentimos que estamos a ser tentados, que está escrito. Se nós não vamos, é porque nós queremos ir na direção do pecado. Nós queremos corresponder à sede e à fome da nossa carne. A nossa carne vai ser carne até ao fim. Até ao fim. E alguns de nós achamos que a carne não vai deixar de ser carne até ao fim. Não vai ser carne sempre até ao fim, até o Senhor Jesus purificar completamente. Quando nós ressuscitarmos num corpo diferente, onde a carne já não tem poder sobre nós, definitivamente. Não por nós, porque Ele faz essa obra. Enquanto isso não acontece, a nossa carne é a nossa carne. E nós precisamos de ferramentas para lutar contra a nossa carne. Eu tenho aqui um versículo que eu vou ler, lembrei-me agora. Dê-me só um segundo. Porque tem a ver muito com isto da carne. Foi um versículo que eu li esta semana num devocional e eu tirei um print e tenho estado a ler este versículo em loop. Continuamente. E já falei em conversas com pessoas, eu já puxei deste versículo. E agora aconteceu o meu com o Senhor. Não, lê lá esse versículo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Vocês estão a ser tentados. Ferramenta da igreja. Isto é uma ferramenta. O que é que nós temos para aqui? Temos outro martelo. Nós somos prósperos em martelos, está bem? Martelos, olha. Temos martelo, mais um martelo. Ferramenta. Fujam da imoralidade sexual. Agora reparem neste pequeno detalhe. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo. Então o que é que isto quer dizer? Que é que todos aqueles pecados que nós cometemos, como a mentira, nós mentimos a outra pessoa. Nós ofendemos outra pessoa. Nós roubamos outra pessoa. Então é isso. Estão a perceber esta separação do que nós fazemos a outros. Então todos os pecados que alguém comete são fora do corpo. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então há uma distinção da consequência. Quando nós fazemos mal aos outros, é mal para nós e é mal para os outros. Quando nós fazemos mal na nossa carne, nós fazemos mal a nós mesmos com uma profundidade tremenda. E ele continua aqui a dizer, contra o seu próprio corpo. Por acaso vocês não sabem que o corpo que vocês
têm é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês. E que Deus está a dizer assim, olha, queridos, vocês escolheram para ser a vossa casa e vocês estão a tornar esta casa numa bandalheira. Vocês estão a sujar a minha casa. Vocês estão a fazer mal a vocês mesmos. A casa que devia estar limpa, cuidada, exclusiva. Vocês deviam estar a fugir dessas coisas para que o meu Espírito Santo se sinta bem em casa. Então precisamos de fugir disso. Por acaso vocês não sabem disso? Sabem que habita em vocês o Espírito Santo de Deus, que de antes habitava em tabernáculos, que de antes ia à nossa frente e agora está em nós. Sabem disso? Vocês não sabem que não são de vocês mesmos. Vocês não sabem que foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Então, se nós vivemos as tentações em várias áreas da vida de forma leve, vamos magoar outros e a maior parte das vezes vamos magoar a nós próprios, vamos ofender o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso é muito grave. É muito grave. Depois nós achamos estranho como é que nós não conseguimos produzir ministério. Achamos estranho como é que não conseguimos falar do Evangelho a outras pessoas. Achamos estranho que nós não conseguimos orar. Achamos estranho que nós nos sentimos fracos na fé. Achamos estranho. Mas nós não combatemos a tentação com a palavra. Reconhece as tuas fraquezas. Elas são comuns e elas têm resposta na palavra. Então as mentiras que Satanás coloca na nossa vida, na nossa frente, são mentiras para nos desviar da palavra e da restauração que Ele quer que exista em nós. E Satanás tem por isso é que ele é o pai da mentira, por isso é que ele é o representante da mentira, é a sua área de especialidade. Veja mentiras que ele coloca na nossa vida. Se eu tiver mais dinheiro, vou ser feliz. Às vezes as pessoas pensam, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, ia ser um pouco mais feliz. Como se não houvessem pessoas infelizes com muito dinheiro. Como se não houvesse pessoas que tiram a sua vida e são multimilionárias. Isso é uma mentira. A felicidade não pode... O dinheiro ajuda, claro que ajuda a resolver coisas, claro que ajuda. Mas esta felicidade o dinheiro não pode dar. Porque continuam a existir pessoas infelizes que têm muito dinheiro. E nós podemos responder a Satanás, não, isso é mentira. Porque há pessoas super infelizes com muito dinheiro. Vai à tua vida. Se eu manter este clima combativo de ira e de raiva, eu vou ferir quem me magoou. Satanás às vezes coloca em nós, a atmosfera da mentira de Satanás, é que se nós preservarmos ira dentro de nós por alguém que nos fez alguma coisa má, que isso vai ferir a pessoa e que vai ensinar a pessoa e que nos vai proteger a nós. Isso é uma mentira. Porque vou-vos dar um exemplo. Alguém que mantém a ira e a raiva, por exemplo, por um ex-namorado ou um ex-marido, quem vai pagar, em primeiro lugar, vai ser a nova namorada ou o novo marido. Porque está casada com uma pessoa cheia de ira. Que olha para o seu casamento com as lentes da outra pessoa. E não se consegue desligar. Isso é mentiras que Satanás coloca na nossa vida. Coloca à nossa volta. Ouvimos. Aparecem naqueles posts do Instagram muito giros. Umas frases mesmo muito fortes. Guarda o teu coração e responde. E não, aparece assim, disfarçado, leve. E nós recebemos isso. Se eu mudar de cidade, vou mudar de ares. As coisas estão mal aqui. Eu vou mudar de cidade, vou mudar de localização, de geografia. Muda, sai daí, sai dessa igreja. Sai desse lugar, sai desse pastor, sai daí. Como se mudando de código postal, de repente a gente resolve as coisas. Mas Deus, o diabo, Satanás, planta estas coisas à nossa volta. E nós engolimos isto. Então tenham cuidado com as mentiras de Satanás. Ele é o pai da mentira. E ele, muitas das vezes, ele consegue nos alimentar com essas mentiras que ele vai plantando à nossa volta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Às vezes parece
que as coisas fazem sentido, mas não fazem. Então o Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o segredo está na palavra, está nas ferramentas de nós guardarmos a palavra no nosso coração. Eu achava que a Tina estava aqui, eu pedir a ela para cantar um corinho, mas ela não está cá. E vi um coro da escola dominical que falava isso: escondi. Tu sabes cantar, Carlos? Queres cantar, não? A tua palavra escondi no meu coração e escondi para não pecar. Ouça, nós já cantamos isto às crianças. Guardem a palavra no coração para não pecarem, para não pecar contra o Senhor. E nós cantamos estas lengas, não é? Nós achamos que isto de repente tem algum poder mágico, que se nós cantarmos muito com as crianças, que aquilo fica entranhado e que as pessoas que elas vão crescer como homens, como nós crescemos, e que nós nunca mais vamos desfazer isso. Ou que nós vamos fazer sempre isso, que é, não, vou sempre olhar aquele, porque me ensinaram lá, eu gravei, foi como eu só decorei a música da tabuada, a letra eu não decorei, está bem? E alguns de nós é assim, decoramos só as músicas, as letras a gente não decora, não guardamos. Porque nós já ouvimos isto, muitas vezes. Então, ira. Tiago 1:19-20 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Palavra. Tentação, luxúria e impureza. 1 Coríntios. Fugir da prostituição. Fugir. A coisa começa a ficar agressiva. Começa a mexer contigo. Foge. Resposta na palavra. Não fiques. Tu não vais aguentar. Foge. Não te armes em herói. Sai daí. Mentira. Efésios 4:25. Deixando a mentira, fale cada um com verdade no seu próximo. Inveja. Provérbios 14:30. A inveja é a podridão dos ossos. Palavra. Orgulho e soberba. Provérbios 16:18. A soberba, já acabámos de ler, precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Falta de perdão, quando nós não perdoamos. Efésios 4:32. Antes, sede uns para os outros, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Perdoem. Ganância, amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6:10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. A palavra diz: se nós amarmos o dinheiro, não é ter dinheiro, não é ter muito dinheiro. Se nós amarmos o dinheiro, isso é o princípio de muita coisa errada. Muita coisa errada. Palavra. Tentação de amar ao dinheiro, palavra. Murmuração, reclamação. Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Palavra. Vingança. Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos. O Senhor diz: a mim pertence a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Deixem comigo. Não vinguem, deixem comigo. Perdoem e sigam a vossa vida, deixem comigo. Eu conheço todas as coisas. No meio da tentação, para terminar, acredita que podes vencer a tentação. Nós podemos vencer a tentação. E por isso é que não é uma tentação, por isso é que existe este espaço de tentação. Porque senão a tentação não era só tentação, era logo pecado, era logo a prova, era logo o problema em si. Não, mas existe a tentação. E a tentação é Satanás a querer nos desviar do nosso caminho. É só isso. Esta tentação é Satanás conhecer a nossa carne e dizer: eu sei como é que é desviar do teu caminho. E vou-te fazer um teste. E vou-te fazer perguntas. Não queres isto, não queres aquilo? Não. Olha para ali, olha para ali, olha para ali. E eu não tenho aqui essa palavra, este versículo. Mas há um versículo que diz que todos nós temos alguma coisa individualmente. E se calhar a área da tua vida onde tu és tentado não é a mesma da outra pessoa. Mas ela também tem uma área da sua vida que tem mais dificuldades. Sabem, a questão da imoralidade sexual tem estado muito forte dentro da igreja. Satanás ri-se, desmancha-se a rir da igreja do Senhor, porque nós não cuidamos desta área da nossa vida. Então, mas ainda assim nós temos que acreditar que podemos vencer, porque as Escrituras dizem isso. As Escrituras dizem que, mas Deus é fiel, Ele não vai permitir que sejas tentado, e não parou aqui. Não diz que não vais ser tentado. Não vais ser tentado além daquilo que nós possamos resistir. E o resistir aqui não é um resistir que nós temos muita força e confiamos em nós mesmos. Não é esse resistir. Deus sabe qual é que é o teu ponto de ruptura. E mesmo antes, tipo milésimos de segundo antes, Ele vai dizer assim: olha, está aqui a resposta. E depois sabem o que é que cabe? Cabe a nós respondemos ou não respondemos. Então Deus diz: tu podes
Tu consegues vencer a tentação. Não é resistir à tentação. Deus não está a dizer resistam, sejam fortes e corajosos e fiquem ali de caras com o inimigo, a respirar na cara do inimigo, a sentir o bafo do inimigo. Não façam isso. Não está a dizer isso. Ele está a dizer assim, vocês vão conseguir, porque quando vocês estiverem de frente com esse inimigo, eu vou-vos dar uma ferramenta. E eu vou-vos abrir uma porta. Eu vou-vos abrir um portal. E vocês vão ver assim, a resposta está ali. E nós podemos virar costas, porque é Deus que está a dar essa saída. E muitas das vezes, a gente estamos a fazer zapping na televisão. Não sei se vos acontece. Estou só aqui a fazer uma média de idades. Está tudo em paz. E às vezes nós estamos a fazer um zapping na televisão. E às vezes aparecem umas cenas que a gente não estamos a ver aqueles filmes. Mas aparece. Às vezes até horas bem cedo. Okay? E é nesse momento que a nossa tentação, que a carne começa a falar. Porque são a diferença é tu permaneceres 3 segundos, 1 segundo, 2 segundos, milésimos de segundo ou não permaneceres, ou te tirares o dedo do comando. Quando tu tiras o dedo do comando, amigo, já foste. Já foste. Tipo, a carne já está a produzir endorfina, já está a alimentar a carne está-se a alimentar. E se tu começares a alimentar a carne, acabou, a carne vai vencer, vai prevalecer. E tu vais ver uma coisa que não devias ter visto. Isso vai mexer contigo, vai mexer com a tua identidade, pode mexer com a tua sexualidade. Ouça, há coisas que nós vemos na televisão. Vou fazer outra vez um scan, peraí. Eu tenho que fazer, desculpa-me. Porque acho que é importante. Há coisas que nós às vezes vemos, eu não vou ser tão gráfico, mas depois que tentamos replicar. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Nós vemos coisas na televisão que logo a seguir nós queremos replicar na vida uns dos outros. E não são coisas de Deus. São coisas que nós devíamos ter continuado logo a carregar no comando. Não me quero sair daqui. Bum, 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 bum. Então às vezes eu estou a ver televisão, passa-se alguma coisa, eu sei que aquilo me vai fazer mal e eu pergunto no meu íntimo, tudo isto é muito rápido, é milésimos de segundo. E agora Deus? E Ele diz, vai tentar. Vai tentar. O que estás aí a fazer? Vai tentar. Vai dormir. Às vezes Deus envergonha-me. Isto é tudo muito rápido. A nossa mente é muito rápida. Às vezes eu estou e passo um canal e o que vem à minha mente é assim, a Maria João já foi dormir. O que é que tu estás aqui a fazer? É só isso. Sabem o que é que eu faço? Desligo o comando. Vou para cima. E fujo. Porque se eu der espaço, eu vou continuar lá. E aquilo vai fazer mal. Não é nada. Lá está. O que Satanás vai dizer assim, aquilo não é assim, nada explícito. Não estás a fazer nada de errado. Tu és um homem adulto, sabes distinguir as coisas. Não sabemos, não. A gente não sabe. Então Deus dá-nos estes escapes. Deus é fiel e Ele não vai permitir que a gente sejamos tentados a mais daquilo que nós possamos resistir, porque Ele vai dar essa saída. Então é como se nós tivéssemos uma barra para levantar pesos. Deus nunca vai colocar um peso que tu não consigas levantar. O peso, a nós parece que é muito, mas Deus lhe diz assim, vai que tu consegues levantar. Vai que tu consegues levantar. E às vezes nós achamos que Deus não tem essa capacidade. E tem. Então, eu até pensava que isto era um provérbio de outra área, mas um provérbio índio, lá, de um índio da Cherokee, que disse ao neto e disse assim, olha, tu tens dentro de ti 2 lobos. Isto era um provérbio que na altura eles usavam muito estas imagens. Tu tens 2 lobos dentro de ti. Tens um lobo mau e um lobo bom. E isto não tem nada a ver com uma teoria yin e yang, ok? Aquilo, o bom e o mau dentro de ti. Mas vocês vão perceber. E estão sempre a lutar. Porque isso era a imagem que os índios tinham do seu cotidiano. Os lobos lutavam uns com os outros. Então, e o jovem perguntou, então qual é que é o lobo que vai vencer? Qual é o lobo que vence? E ele disse, o lobo que tu alimentares mais. O lobo mais forte vai ser aquele que vai ganhar. O lobo mais forte vai ser aquele que vai ter sempre mais vantagem. E a mim lá atrás, no passado, houve alguém que me disse isto. Tu queres vencer mais vezes a tentação? Alimenta o teu espírito. O teu lobo espiritual vai estar mais forte. Tu vais conseguir resistir mais vezes. Vais resistir no sentido de ter discernimento de quando é que tens que sair. Quando é que tu tens de ir desses lugares. Quando é que tens que desligar a televisão. Porque tu estás constantemente a ser lembrado na tua palavra que tu tens que ser santo, santo, santo. Nós cantamos aqui todos os domingos, santo, santo, santo. Estamos constantemente a ser lembrados que nós temos que ser santos, santos, santos. Mais parecidos com Deus.
Então nós precisamos alimentar o nosso espírito com oração, com palavra, com comunhão, com propósitos específicos, com jejum. E se nós fizermos isso, nós temos mais possibilidades de não errar. Se nós alimentamos a nossa carne, o lobo que está dentro de nós, que está do lado da carne, se nós alimentarmos com vícios, com impulsos, com isolamentos, estes isolamentos têm a ver com coisas que nós só guardamos para nós, só nós é que sabemos. São coisas que são privadas demais para os outros saberem. Nós vamos perder. Esse lobo vai nos devorar. E nós vamos andar vidas inteiras, muitas das vezes a viver mentiras, e há um dia que isso vem tudo ao de cima e a nossa vida acaba como a gente a conhece. Porque andamos iludidos que nós podíamos controlar toda esta sorte de coisas. Então há um pastor que criou uma lista de substituições saudáveis. Ele criou uma lista e sempre que ele era tentado, ou que a sua carne era tentada, e ele tinha uma área muito específica da sua tentação, ele disse assim: eu vou arranjar 5 coisas para substituir, para ter sempre pronto como gatilho, aquela coisa do gatilho, de responder logo imediatamente, sempre que eu seja tentado. Porque sabem qual é que é a parte mais fácil desta história toda? É que nós sabemos qual é que é a nossa área de tentação. Nós sabemos onde é que nós somos mais fracos. Nós sabemos disso. Temos áreas que de vez em quando nós caímos, mas não são aquelas áreas que nós somos mais fracos. Acontece. A gente irar-se. A gente pede perdão, arrepende-se. Mas aquilo não é uma área de tentação nativa nossa, ou que nós tínhamos dificuldade. Então ele sabia quais é que eram as áreas. Então eu vou ter 5 balas na minha pistola, que sempre que eu estiver a ser tentado, eu vou disparar uma delas. Sempre. Tenho isto presente na minha cabeça. E ele disse: olha, sempre que eu estiver num sítio e que alguma coisa venha na minha direção, eu vou caminhar para o sentido oposto. O que é estranho, Fábio. Tu vais às finanças, não é? Não é tu, outra pessoa, ok? Outra pessoa vai às finanças, vem uma miúda, uma senhora, uma jovem, toda bem vestida, e a mente do homem começa a viajar. E ele tem este gatilho assim, aquilo começa-lhe a fazer confusão, e ele diz: agora tenho que caminhar no sentido contrário. Ele vira as costas e vai. Já não vai às finanças. Já vai para o outro lado, ou vai dar uma volta maior. Mas isto é um gatilho. Mas isto é um gatilho para nós nos ensinarmos a nossa alma que nós temos que fugir dessas coisas. Nós precisamos nos ensinar novamente. Então, estamos em casa e começamos a ver alguma coisa. Gatilho, disparas outra bala. Vou orar. Senhor, ajuda-me. Vou orar por o Luban. Eu vou orar por o emprego daquele irmão. Ora, gatilho. Vou ler a Bíblia. Vou procurar alguma coisa saudável para ver na televisão. Uma coisa que eu sei que está alinhado com as Escrituras. Vou falar tenho alguma coisa e vou falar com um amigo. Imaginem esta loucura de Bíblia e companheirismo e fazermos vida juntos, que nós temos um irmão entre nós, que sempre que nós somos tentados, forte e feio, nós possamos ligar para ele e dizer assim: Jorge, eu não estou a aguentar. Olha. O pessoal está a querer que eu desvie dinheiro, aquilo está a mexer com o meu coração, eu posso ganhar montes de dinheiro, posso resolver montes dos meus problemas. Imaginem a saúde espiritual de uma pessoa ter alguém para fazer caminhada com ele, para dizer, e o Jorge vira-se para mim assim: não sejas maluco, vais-te matar todo. Resiste, foge disso, não alimentes isso. Companheirismo, ter pessoas para caminhar, é outro gatilho. Olha, sabem qual é que é um gatilho? Bom, é a gente ajudar alguém, é a gente fazer o bem. Estamos a ser tentados, que é uma coisa má, é a gente pegar. Vocês vão achar, quem nos ouvir e quem não nos conhece como igreja, pode pensar que isto é uma estratégia de marketing, tipo daquelas estratégias tipo embutidas no meio da mensagem, subliminares. Mas experimentem fazer isso. Estão a ser tentados e façam uma oferta em BOE a alguém. Sejam generosos. Experimentem fazer isso. Vocês estão a ser tentados e vocês sabem da situação de alguém da igreja e vocês passam 5 euros à pessoa. Eu só te queria abençoar. Experimentem fazer isso. Experimentem criar gatilhos saudáveis. Gatilhos que tenham a ver com a palavra. Gatilhos que tenham a ver com as Escrituras. Gatilhos que tenham a ver com Deus. Porque nós não vamos conseguir vencê-los todos de uma vez. Nós precisamos ter uma caixa de ferramentas cheia de respostas, cheia de palavra, cheia de versículos. Eu não sou bom a decorar versículos. Mas quem é bom a decorar versículos, decorem versículos. Tenho uma lista, como eu tinha, da ira, eu vou dizer este versículo. Estou-me a irar, eu vou dizer este versículo.
Porquê? Porque é a caixa de ferramentas que nós temos na nossa mão. Temos na palma da nossa mão. Anda connosco. Ouça, o nosso telemóvel vai para sítios, Jorge, que nós nunca levávamos nada, íamos só nós. Agora o nosso telemóvel vai connosco para todo o lado. Nós vamos ao WC, já não conseguimos ir sozinhos. Já não vamos. Já sentimos tristes, a falta de companhia. Vamos usar isso como uma bênção. A palavra vai connosco para todo o lado, nem aí temos desculpa. Somos tentados na casa de banho, nem aí temos desculpa. Nós podemos falar na palavra, está lá. Ou está na nossa mente, ou está no nosso coração, ou está na palma da nossa mão. Vamos ficar de pé. Nós cantámos uma segunda música. Eu vou pedir ao grupo de louvor que possa subir. E agora a logística tem aqui uma trabalheira para desmontar isto tudo. Nós cantámos a segunda música. Podemos cantar a segunda música de novo? Acho que foi a segunda música. Sim. Foi a primeira música. A primeira música tem um clima e um espírito muito de guerra, de celebração. E vocês sabem que quem ia, quando Israel saía para a guerra, quem é que ia lá na frente? Digam alto. E os levitas. Que Deus é este, que Deus louco é este, que manda o grupo de louvor na frente. Vocês estão a imaginar os soldados? A semana toda a prepararem-se, a lutarem com as espadas. E o Senhor, não, agora vocês vão mandar, é o grupo de louvor. Vocês vão lá e cantem. Louvem ao Senhor lá na frente. Pois nós precisamos de fazer coisas que são contra a economia do inimigo espiritual. E o Senhor manda que o louvor vá na frente. E quando o louvor vai na frente, nós estamos a lembrar a nossa alma quem Ele é, estamos a lembrar o que Ele já fez e estamos a lembrar o que Ele pode fazer. Quando os levitas iam na frente, eles estavam a dizer lá à frente, nós já vencemos um monte de batalhas. Milhares já caíram aos nossos pés. O nosso Deus, nada se compara a Ele. E então os inimigos, quando ouviam isso, quando iam para a batalha, iam cheios de medo. Porque que Deus é esse que manda o pessoal do louvor para ir para a frente, para fazer guerra. E o que nós temos a oportunidade de fazer agora, mesmo que a gente demore um bocadinho mais hoje o culto, é nós celebrarmos e irmos na frente das nossas dificuldades. Nós lembrarmos agora a nossa alma que não há tentação nenhuma que Deus não nos possa ajudar a vencer. Não há nada. Tem resposta para tudo. Que a tua tentação não é assim tão fantástica, tão única como tu pensavas que era. Pessoas podem te ajudar, tu não estás sozinho. E que Ele pode dar-te a vitória. Não é um discurso de vitória, mas Deus pode, acabámos de ler, que Ele pode fazer vencer isso. Então vamos nos embutir neste espírito de levita e vamos cantar e adorar o Senhor lá na frente da batalha. Ok? Porque cá atrás nós temos o quê? Temos a palavra, temos nós uns aos outros, nós vamos atrás, mas na frente tem que estar o louvor ao Senhor, tem que estar o reconhecer que é Ele que pode vencer todas as coisas. Amém? Deus abençoe.